colaboradores do programa Bate-Papo Semanal. Diniz Ferreira, corretor de imóveis. Gessé Construções e Reformas. Organização Gessé. Hotel J. Macedo. Organização João Macedo. Espeto do Quê? Organização Zezinho Nonato. Dr. Mauro Coelho. Silas Desominha. Academia Sport Fitness. Organização Ednei Souza. Vereador Ezermilson Rocha. Vereador Nino Meira. Alto Posto Parque. Organização Diogo Soares Lacerda. Jarbas Meira. Ivaí Tarrão. Fernando Marreca, Edilson Oliveira, Mercadinho Francis, Organização Francivaldo, Opção Modas, Organização Washington Oliveira, Programa Espaço Aberto com Jorge Meira, Vereador Delzão, Fabinho da Saúde, sempre ao lado do povo, Vereador Zezinho das Baterias, Sebastião da Colônia, Joel Meira Júnior, MX Engenharia, Engenheiro Civil, Daniel César, Sansão do Retiro da Picada, Sintepaf, Bahia, Gaso Presidente, Verinha de João Melão, Jó Macedo, Gilmério Amorim, Popular Mero, Reinaldinho, Conjet, Organização João Antunes, Popular Zera, Getaques Automação Fiscal, Organização João Antunes, Popular Zera, Laecinho, vem aí. JT, Jefferson Tomás, Engenharia e Construção, Transmanelão, Organização Pia. Vereador Quinquim, Pastor Marlon Brando, Barcom Contabilidade, Posto Rio Verde, Posto Itaguaçu. Abelhinha Baby, juntamente com a Touti Perfumaria. Olá vocês que nos seguem no J Politicast, muito boa noite. Estamos de volta com mais uma edição do programa Bate-Papo Semanal, com o nosso quadro JC Pergunta e Você Responde. O convidado de hoje é o nosso amigo Dr. Jandinho, ele que é assessor jurídico do município, a quem desde já agradecemos por aceitar o nosso convite. Meu amigo Jandinho, tudo bom? É um prazer ter você aqui na nossa bancada do J Politicast. Fique à vontade para o seu boa noite. Boa noite, JC. Boa noite a todos aqui que estão presentes. Na verdade, o prazer é todo meu, JC. Eu que vi esse quadro nascendo, né? Ali ainda todo de forma artesanal, com telefone, com a câmera não tão boa. Lembro do dia, como você fez 4 perguntas para Nino Meira. E ver que você cresceu no teu podcast, você encontrou um campo fértil aqui. Podcasts existem vários, JC. E assim, eu sou fã de podcasts. Mas igual o teu formato, na praça pública, com a participação popular, você foi um pioneiro. Desde já te parabenizo pelo podcast, desejo sucesso, vida longa ao J Politicast. Será um prazer responder aqui, JC, e estou à disposição. A equipe do Bate-Papo Semanal que agradece a sua presença aqui nessa noite. Vamos começar o nosso quadro de perguntas. Meu amigo Jandinho, está preparado para a nossa sopa de tamanco? Preparado, só não trouxe a colher porque esqueci, mas preparadíssimo. Então vamos com a nossa primeira pergunta. Doutor Jandinho, o senhor começou a trabalhar na gestão atual em 2017, no retorno do prefeito Reinaldo Filho. Foi nomeado pelo mesmo como um dos procuradores do município, ao lado do seu colega advogado, Dr. Guilherme Lapa. Anos depois, você pediu demissão do cargo e seu colega ficou sozinho na frente da procuradoria. Depois, Dr. Diogo Santiago assumiu o cargo. A minha pergunta é: teve algum desentendimento com o ex-procurador do município, Dr. Guilherme Lapa, para você pedir demissão do cargo? Fique à vontade, Jandinho. Bom, JC, antes de 2017, é bom até ressaltar que Reinaldo, em seu terceiro mandato, me fez um convite e eu trabalhei também de 2010 a 2012. Inclusive junto com o Guilherme, eu fui o primeiro assessor jurídico do CREA de Xique-Xique. Trabalhei com o saudoso Chiquinho Massal, da Secretaria de Ação Social. Então eu já tive participação já na gestão anterior de Reinaldo Filho. Quando ele retornou em 2016, que ganhamos as eleições, ele me fez o convite para ser um dos procuradores. Na hora eu aceitei. Sei que a responsabilidade seria grande, porque fazer parte da gestão de Reinaldo Filho é um desafio muito grande. E eu posso falar isso, JC, porque eu tenho muitos amigos que fazem assessoria ou são procuradores de outros municípios.
E a gestão de Reinaldo Filho é muito elogiada pela parte técnica, pela parte do pessoal que faz contabilidade, que faz assessoria jurídica. Então eu saberia que seria um desafio grande, me qualifiquei para isso, fui fazer uma pós-graduação voltada em Direito Público Municipal na Universidade Católica de Salvador, e chegou o momento que eu vi que eu não estava mais com aquela disposição de continuar como procurador, JC, porque o ser humano vive de desafios, e eu sou vivo de desafios. Na época estava muito repetitivo o trabalho, e assim, eu sou favorável por renovação. Não vou mentir, eu tive um desentendimento com o Guilherme, e assim, foi resolvido, não de ordem pessoal nem profissional, foi mesmo de trabalho, assim como empresa, sócio, tem divergência de pensamento, divergência de posicionamento, mas nada que veio a distanciar, pelo contrário, houve pedido de recíproco de desculpas, falo com ele hoje, tranquilo. É bom também registrar que eu nunca fui assim um amigo de visitar a casa dele, nem ele a minha, era mais do contato profissional mesmo, mas esse assunto foi superado e, na verdade, Diogo que está aqui presente, ele sabe, é a disposição de tempo, JC, que você, quando está no órgão, que você deixa em segunda mão, família, lazer, e toda a carga de trabalho volta para você. Então não é fácil. O convite foi feito depois para eu ficar mais na parte burocrática de licitação, controladoria, assessorando também a Secretaria de Administração e Finanças. Aí, como eu tenho um escritório, a gente firmou essa parceria do meu escritório prestar serviço. Então hoje eu não sou funcionário da prefeitura, mas meu escritório presta serviço para a prefeitura com assessoria jurídica de licitações, contratos, controladoria interna, administração e finanças e tributos. Então o acontecido foi esse, assim, nunca escondi da divergência que eu tive com o Guilherme, foi resolvido, a gente teve maturidade de sentar, conversar e resolver, e o resto que fala é muita fofoca, muito cri-cri, não teve problema nenhum pessoal. Inclusive foi aniversário dele no sábado passado, eu tive a oportunidade de participar por telefone do programa de Frente a Frente, né? Que um amigo meu estava sendo entrevistado, desejei os parabéns para ele. Torno voltar a desejar os parabéns para ele aqui, pelo aniversário dele. Jandinho, para fecharmos a primeira pergunta, após a sua saída, o doutor Guilherme continuou no cargo à frente da Procuradoria do município. Ele foi exonerado ou ele pediu demissão, Jandinho? JC, assim como o casamento só se desfaz quando os dois querem, parecido ao órgão público. Por quê? Quando não tem mais clima, quando não tem mais aquele sentimento de continuar, existe o pedido. Aí eu não sei informar se foi exoneração ou pedido de demissão, mas eu sei que foi em comum acordo. Eu sei que foi de comum acordo porque no dia eu conversei com o Guilherme. E assim, o jurídico de uma prefeitura, a gente não é convidado para aniversário nem casamento, mas todos os problemas desaguam na gente, no jurídico. Então a gente leva essa carga emocional até para dentro de casa. Os problemas da prefeitura nos acompanham dentro dos nossos lares. Então não é fácil não é fácil tomar conta de um jurídico. E Xique não é nem uma cidade pequena e nem uma cidade gigantesca, só que é uma cidade que está crescendo. E com crescimento, crescem também os problemas jurídicos. E coitado daquele, JC, que não tem um jurídico 24 horas do teu lado. Porque tudo tem que ter opinião do jurídico. Tudo na prefeitura. Se tem uma obra, tem licitação. Se tem um convênio, tem que ter o parecer jurídico. Se tem uma desapropriação, se tem uma contratação, exoneração, benefícios que tem de auxílio quinquênio, biênio, anuênio, tudo passa pela procuradoria e pelo jurídico. Então, essa parte aí, eu não posso te responder se foi pedido de demissão ou exoneração, mas eu posso te garantir que Guilherme está aí para ajudar a gente e continua ajudando o grupo. Todas as reuniões que tem da parte jurídica de partido, ele faz parte, ele tem o posicionamento dele, todo mundo tem o dele e todo mundo respeita Guilherme. Então, essa parte aí, no dia que ele estiver aqui, eu creio que a pessoa mais recomendada para responder é ele. Respondido, Jandinho. Vamos para a nossa segunda pergunta. Já vamos começar a colocar fogo nessa sopa de tamanco, Jandinho. A primeira não foi sopa de tamanco, a partir da segunda pergunta. Eu pensei que tinha sido a primeira. Vamos com a nossa segunda.
Doutor Jandinho, hoje o senhor faz parte da gestão Reinaldo Filho como assessor jurídico do município. Muitos dos seus adversários têm falado que o seu escritório de advocacia tem contrato altíssimo com a Prefeitura Municipal de Xique-Xique para prestar esses serviços ao município. Segundo essas pessoas, você é um dos homens mais influentes e poderosos dentro da gestão. Deus ouça. A minha pergunta é: o que doutor Jandinho Meira tem a dizer da fala dos seus opositores? Fica à vontade, Jandinho. Não, eu quero que se torne a verdade o que eles estão desejando para mim, de ser muito rico e muito poderoso, que a realidade é diferente, JC. Eu tenho um contrato com o município, e todo contrato, JC, ele é público. E assim não tenho vergonha de esconder. Meu contrato é um contrato de assessoria jurídica do CNPJ, do meu escritório, com o da prefeitura, e é R$8.000 mensais. Ou seja, a tabela do AB, que é a tabela que rege o parâmetro, ela fala que deveria ser entre 16 a 22 mil reais, porque aqui o FPM é 2.0. Então, na verdade, eu estou cobrando muito abaixo da tabela do AB. JC, quem me conhece sabe que eu nunca coloquei dinheiro na frente do que eu faço. E eu posso falar sem nenhuma prepotência, porque desde quando eu cheguei até hoje eu faço muito defensoria dativa, muito advocacia pro bono. Ou seja, pessoas que não têm condições de pagar, eu faço trabalho advocatício. Quando é na área criminal, o juiz ainda condena o Estado a pagar. Mas muitas das vezes na área civil a gente não recebe honorário. Mas estou sendo recompensado, JC. Como? O advogado, como você sabe, ele tem uma limitação em publicidade. Eu não posso fazer minha publicidade institucional. Por isso que a gente não vê em televisões, a gente não vê em rádios, escritório de advocacia fazendo propaganda. E a melhor propaganda que tem é a propaganda de boca a boca. Então essa pessoa que eu atendo pro bono ou atendo de forma dativa, ela me recomenda para outras pessoas. Então aquilo ali gera uma rede de contatos que eu ganho também com isso. Então o que a oposição fala, na verdade, é por desconhecimento. É por desconhecimento porque eu já tive contratos maiores do que esse em municípios menores, na verdade. Então eu queria ter essa influência e essa riqueza que a oposição acha que eu tenho. Só que não é assim. A verdade é que não estou na prefeitura por dinheiro. O prefeito sabe muito bem disso. Quando eu voltei para Xique-Xique, eu voltei na minha cabeça com a missão, que era de devolver um pouco para a sociedade de Xique-Xique, que ela me concedeu. Porque tudo que a gente tem na nossa vida é através do povo, né? Então, minha missão aqui ainda não está terminada em Xique-Xique. Bem verdade, JC, que eu recebo algumas propostas de amigos que moram ainda em Sergipe, até fora de Sergipe. Eu tenho uma amizade muito grande lá, com salários até maiores que eu ganharia, que eu ganho aqui. Mas não é dinheiro para me ficar Xique-Xique, não é remuneração, e não vou ser hipócrita para dizer que dinheiro também é bom. Agora, dinheiro mesmo, a gente faz riqueza na instituição privada, no meu CPF, no meu CNPJ do escritório. Lá é onde faz dinheiro. E assim, meu imposto de renda está aí. A época que eu mais ganhei dinheiro em Xique-Xique foi da época que a oposição estava. Porque eu tive mais condições de estar dentro do meu escritório. Foi a época que meu patrimônio mais cresceu. Foi na época de 2013 a 2016. Doutor, o assessor jurídico do município tem parceria com a procuradoria do município? É uma coisa ligada com a outra, doutor? Demais, demais. Tanto é que com o Diogo, com o nosso controlador interno, que chama Edson, e aqui eu quero até mandar um abraço para ele, um dos melhores controladores internos da Bahia. Ele é diretor da UCIB, que é a União dos Controladores Internos da Bahia. Secretaria de Administração e Finanças com o Oswaldo. Todo dia praticamente estou lá conversando com o Oswaldo, que o Oswaldo não é só secretário de Finanças, ele é secretário de Administração e Finanças. É a secretaria que pega toda a parte da administração. Então, minha assessoria é ligada mais à pasta de Oswaldo, a parte da Secretaria de Administração. Mas todo dia eu converso com o Diogo. Foi uma grande aquisição que o grupo fez. Diogo na Procuradoria está fazendo bem melhor que eu fazia. É um rapaz novo, tem muito futuro pela frente. Assim, o único defeito é que ele é botafoguense, né? Aí a gente releva isso. Mas tem sim, é uma alegação muito grande. A gente senta, discute, debate. Só que minha assessoria específica na prefeitura é para licitações, contratos
planejamentos, controladoria e administração. Mas não deixa de ter também relação muito grande com a procuradoria. Respondido, doutor. Vamos para a nossa terceira pergunta. Doutor Jandinho, a Câmara de Vereadores de Xique-Xique é presidida por o seu tio, o vereador Nino Meira. Alguns vereadores falam que ele é um bom administrador no Poder Legislativo. Outros dizem que já teve presidentes melhores. Recentemente, o colega que faz entrevistas na FM Xique-Xique, Edilson Rocha, a quem eu quero mandar um forte abraço, no seu programa fez algumas críticas ao presidente Nino. Segundo ele, Nino não é um dos melhores presidentes que a Câmara já teve no período que ele trabalha na Câmara. Diga-se de passagem, Edilson é funcionário concursado da casa há mais de 20 anos. A minha pergunta é: qual avaliação doutor Jandinho faz da gestão Nino Meira e o que você acha das declarações do radialista? Fique à vontade, Jandinho. Bom, JC, eu sou até suspeito para falar de Nino, porque além de tio, assim, até pela idade você pode ver que Nino não é muito mais velho do que eu. Quando o pai começou a namorar com mãe, Nino tinha 3 para 4, 5 anos de idade, então ele é pouco mais velho do que eu, a gente cresceu praticamente junto. Então eu sou suspeito de falar de Nino, porque é falar da pessoa que eu gosto, é um tio, meu irmão. Então eu vou falar como sou cidadão xique-xiquense. Como cidadão xique-xiquense, JC, eu acompanhando a política, eu posso falar que Nino está fazendo uma administração exemplar na Câmara. Tanto na parte estrutural, que é a parte de aquisição de veículos, de modernização da Câmara, como modernizou o plenário, colocou energia fotovoltaica lá, usina solar, fez uma reforma ali na frente ali do estacionamento e principalmente, JC, sem desperdiçar o erário público. Nino Meira conseguiu devolver quase R$1 milhão o ano passado para a Câmara. Ou seja, isso por si só já mostra que Nino é um grande administrador. Mas para mim não é surpresa, JC. Por quê? Porque eu conheci Nino trabalhando desde os 12, 13 anos de idade. Nino já vendeu bebida, Nino já foi motorista, Nino já trabalhou com serralheria. Tudo que você pensar, Nino já fez na vida. Até nosso amigo Magrinho, ele fica brincando. Fala, Nino deve ter uns 80 anos, porque tudo ele já fez na vida. Então, para mim não é surpresa o fato dele ter sido um bom presidente, estar sendo um bom presidente. E respeito a opinião do nosso amigo Edilson Rocha, porque quem está lá é que sabe, eu não sou funcionário da Câmara. Então respeito a opinião dele. JC, se nem Jesus Cristo, que foi a pessoa mais iluminada que pisou nessa terra, conseguiu agradar todo mundo, não será Nino, nem eu e nem você, que vamos agradar. Então a unanimidade é difícil de ter. Mas conversando com os amigos, com os correligionários, com as pessoas que a gente conhece, eu acho que é um consenso que Nino está sendo um grande presidente da Câmara. E um grande presidente da Câmara, visto todas essas benfeitorias que ele está sendo, né? Está fazendo lá na Câmara. Então, eu estou orgulhoso de ver, até tá ali, chegou com o nosso amigo Renanzinho, estou orgulhoso dele ter feito isso, essa grande gestão na Câmara. Para mim não é surpresa. E se dependesse de uma nota para mim, 10 seria pouco para ele. Doutor, sabemos que o presidente Nino Meira fez uma devolução de mais de R$800 mil ao município no final de 2023. O vereador Ezermilson Rocha é favorável que esse montante seja gasto dentro da própria Câmara e não necessariamente fazer essa devolução altíssima. O que o doutor Jandinho tem a dizer das declarações do ex-presidente Ezermilson Rocha? Não, assim, eu converso muito com o Ezermilson e até para quebrar uma imagem que as pessoas têm, que a gente tem alguma divergência com o Ezermilson, pelo contrário, JC, toda quarta-feira e todo domingo a gente reúne com o Ezermilson. Então ele tem que realmente de pleitear alguns benefícios para lá, para a Câmara. Agora, JC, a realidade é que o Poder Legislativo é formado por aquela Câmara e o dinheiro que está indo para lá, que está sendo devolvido, não fez falta para a Câmara. Então, o que a Câmara não fez, poderia fazer. Então, tudo que foi feito foi com responsabilidade financeira. Não é porque tem o dinheiro também que tem que gastar de forma desnecessária.
Esse dinheiro que foi devolvido, JC, vai ser investido na saúde, vai ser investido na assistência social, vai ser investido na educação, que são algo que deixa um legado bem maior para a municipalidade. Então, é assim, ele tem razão de pleitear as coisas para a Câmara, e nós, como chique-chiquenses, ficamos lisonjeados e agradecidos pelo Nino ter devolvido esse dinheiro. E, na minha opinião, devolveu sem fazer falta para a Câmara, porque tudo que pega a frota da Câmara hoje, JC, antes de Nino e depois de Nino, são veículos novos. Veículo novo, JC, gasta menos com manutenção. Então, não é luxo, não. É uma inteligência financeira. Então, o veículo velho vive em oficina, veículo novo não. É só manutenção preventiva. É aí que sobrou dinheiro. Foi nessa parte da administração que ele fez. Então, respeito o posicionamento de Ezermilson, mas estou com o Nino Meira na situação. Não é porque tem que gastar de qualquer jeito. Respondido, doutor. Vamos para a nossa quarta pergunta. Jandinho, o senhor sempre deixou claro nos grupos de WhatsApp, principalmente no nosso grupo Política 24 Horas, um dos grupos mais badalados da cidade e região, se Nino Meira estiver na chapa majoritária, ele indicaria alguém para substituí-lo na Câmara. Deu a maior polêmica nos grupos, quando o vereador Ezermilson Rocha deixou claro ser contra essa indicação. Há boatos nos bastidores que, se isso vier a acontecer, alguns vereadores cruzam os braços na campanha da majoritária. A minha pergunta é, se o vereador Nino Meira for indicado a compor a chapa da situação, a família Meira lançará um nome para substituir o mesmo na Câmara? Fica à vontade, Jandinho. Rapaz, sopa de tamanco mesmo, viu? Nos outros convidados não faz essa sopa de tamanco não, Itaci. Mas assim, toda pergunta pode ser feita, mas nem toda pergunta tem resposta, né? Mas responde. Fica à vontade. Tranquilamente, Itaci. Como você falou, né? Aquele áudio que viralizou de Ezermilson falando para Nino, foi no Política 24 Horas aquilo. Foi no sábado ou no domingo de manhã. Eu lembro como hoje, que a gente conversando com Ezermilson, e na minha opinião, Itaci, na minha opinião, pai, ele é mais forte politicamente que Nino. Pai tem mais condição de agariar voto do que Nino. Porque pai é muito mais conhecido, tem muito mais experiência política. Então pai seria um grande puxador de voto. Os vereadores têm sua razão em achar que seria deslealdade ter um membro na chapa, ou como prefeito ou como vice, né? E por acaso eles só querem Nino como vice. E ter alguém no indicado seria uma deslealdade com ele, que seria muito fácil transferência de voto. Eu concordo com isso. Eu concordo e respeito. Mas ninguém perguntou o que Nino quer. Nino quer ser candidato a vereador, a vice. Essa pergunta é de Nino, ele tem que responder. A minha opinião eu já dei para ele. Eu acho que Nino, se for vice, se for vereador, toda decisão que ele tomar, eu sei, primeira coisa que ele vai escutar são 3 pessoas. Vai escutar a família, representado por pai, vai escutar Dr. Reinaldo Braga e vai escutar Reinaldinho. E ele já deixou claro que ele é um soldado do grupo. Inclusive, se pedir para nem sair candidato, ele falou que nem sai candidato em respeito à decisão do grupo. Então, a minha opinião continua a mesma. Eu acho que o grupo é um consenso. Se o grupo tem a maioria, pensa assim, a gente tem que aceitar o que a maioria pensa e seguir com o grupo. A maioria acha que é deslealdade, pronto. Retira a candidatura, o que colocar para Nino, Nino enfrenta, ou como vice, ou como vereador, ou só como um apoiador. Respondido? Jandinho, o Grupo Braga já pensa, caso vença a majoritária e tenha maioria na Câmara a partir de 1º de janeiro de 2025, para os biênios 25 e 26, indicar o vereador Delzão, caso o vereador seja reeleito, para a presidência da Câmara. Ezermilson Rocha diz abertamente que não abre mão da disputa da presidência. Como o grupo vai resolver essa questão? Jandinho, Ezermilson Rocha tem chances de chegar mais uma vez à presidência da Câmara com a indicação do Grupo Braga? Fique à vontade. Bom, assim, Ezermilson já foi presidente por 3 vezes, se eu não me engano. E nessas 3 vezes ele recebeu voto de todo mundo do grupo. Então eu acho que pela coerência política que o grupo tem,
eu acho que o candidato não será Ezermilson, porque o grupo tem uma coerência política. A gente viu que foi Quinquinha. Quinquinha era o que tinha mais mandato e que não tinha sido presidente. E principalmente tinha condições de ser presidente. Depois veio o Mirlão Oliveira. Depois veio o Nino. Ou seja, na nossa lógica política, e assim, política se faz com responsabilidade e com inteligência. Pode discutir, pode xingar, mas o maior político de chique-chique na atualidade chama Reinaldo Braga. Ninguém, JC, ganha 9 mandatos para deputado, um de prefeito e um de vereador, em seguida, se não tiver competência e inteligência política. Então, ele tem todo o direito, Ezermilson, se for eleito, de pleitear a presidência. Quem não pode ser presidente sou eu, que não sou candidato e não vou ser vereador. Agora, eu tenho certeza que a decisão que o grupo tomar, o Ezermilson acata. Porque ele já mostrou que ele é grupo. Ele mostrou que ele é grupo, inclusive quando ele foi candidato pelo nosso lado na eleição passada, sendo o irmão dele candidato a vice pela oposição. Então, se vai ser Delzão, se vai ser Ezermilson, se vai ser Laura, quem vier a ser o candidato do grupo, eu tenho certeza que ele aceita a indicação e o grupo votará em consenso, como votou com o Nino Meira, né? Fazendo um adendo aqui, JC, eu não lembro de um presidente da Câmara eleito com todos os votos 2 vezes, e Nino foi. Na primeira vez, você pode até falar, não, foi eleito com um grupo, a oposição não quis votar contra. Mas na reeleição todo mundo votar, porque agradou os vereadores. Né? Esqueci de falar na pergunta anterior. Mas sobre Ezermilson é isso. Eu tenho certeza que a decisão que o grupo tomar, Ezermilson vai respeitar e acatar. Porque a decisão da maioria é que vai prevalecer. Respondido, doutor. Vamos para a nossa 5ª pergunta. Doutor Jandinho, vamos falar agora um pouco do governo do estado. No último dia 20 de abril, representantes do governo do estado estiveram em Xique-Xique, no lançamento da pré-candidatura da médica doutora Simone. Vários deputados estaduais, federais, suplente de senador e o secretário-chefe da Casa Civil, Afonso Florencio. Todos disseram que terá um empenho maior com Xique-Xique caso a doutora Simone vença as eleições em outubro. A minha pergunta é: o que o doutor Jandinho achou dos discursos dos petistas? Qual a expectativa para os 4 anos da gestão Jerônimo Rodrigues? Fique à vontade, Jandinho. Bom, JC, para falar a verdade, eu não escutei todo o discurso do pessoal que veio no lançamento da pré-candidatura da candidata do PT. Eu escutei alguns cortes que foram disponibilizados nas redes sociais e assim, o que eu vi é mais do mesmo, na verdade. Muita coisa genérica, vou melhorar a saúde, melhorar como? Falam, vamos investir na educação, como? Aquela coisa, foi um déjà vu. Eu vi um déjà vu da época que Ricardo foi candidato. Quando o Ricardo foi candidato, foi aquela celeuma Xique-Xique, um candidato novo, do PT, o governo do PT, presidente do PT, deputado do PT, senador do PT, e o resultado a sociedade viu na prática. Nada. E agora parece que está vendo um déjà vu. A mesma história está se repetindo. Então, o que o PT, os cortes que eu vi de deputado do PT, mais do mesmo, na verdade. Então, o que a gente tem que cobrar, na verdade, do governador, JC, e aqui ele merece sim ser cobrado, que em todas as eleições que eles disputaram aqui, o PT, eles ganharam em Xique-Xique, e para fazer obra em Xique-Xique não precisa de ninguém tá pedindo, eles poderiam fazer, era investir mais em Xique-Xique, JC. Você vai em outras cidades, você ainda consegue ver investimento. Em Salvador nem se fala, era a Semineto fazendo e o Rui Costa querendo cobrir a Semineto. Aqui nesses 16 anos, 17 para 18 anos de PT, o que a gente viu? A gente viu aqui um ponto cidadão, ou seja, tirar documento é importante, mas sempre tirou documento aqui. Eu tirei documento aqui, JC, em 1997, se eu não me engano. Foi em Xique-Xique que eu tirei meu documento. Fizeram um anel viário, 6 quilômetros, e eu acho que muito esse anel viário foi em respeito às torres de eólica, né, que não conseguiria passar por dentro da cidade. É um investimento que realmente tinha que ter. E a estrada para Nova Iguira, com o colégio de tempo integral ali, onde é o CEP. Para 17 anos, assim, é muito aquém que o governo pode fazer. Então, quando a gente cobra do governo do PT,
A gente quer o quê? A gente quer uma saúde de qualidade e não essa fila da regulação, que é a famosa fila da morte. Ontem eu estava conversando com o pessoal que votou no PT e muitos transferem a culpa para o município. Quando a gente vai explicar que a regulação depende da central de regulação, que não depende do município, aí falam, mas eles pregam tanta coisa. Eu só queria, JC, que o governo do PT fosse tão bom em obras como é bom em publicidade. Que em publicidade eles são bons. E também são bons em ganhar as eleições. Porque para ganhar eleições, o PT ganhou aqui as eleições na Bahia com o pé nas costas. A verdade tem que ser dita. Só que quando se trata de administração, estão muito aquém, mas muito aquém. E não é minha opinião. Você vai para a saúde. A Bahia é um dos estados que investe menos na saúde. Na educação, uma das piores notas do IDEB é o estado da Bahia. Desemprego, Bahia é onde tem o maior número de desempregados do país. Violência, pelo 6º ano seguido, Bahia lidera o ranking no anual de violência com o estado que mais matou no Brasil. E por aí vai, a gente só é primeiro em coisas ruins e últimos em coisa boa, como educação, a gente é um dos últimos colocados. Então a nossa oposição com o governo é uma posição responsável. E isso, JC, atrapalha a oposição do Estado. A ACM Neto, como líder da oposição, ele não faz a oposição sistemática, como muitos fazem. Só criticar, sem cobrar melhoria, sem apontar solução. Então, como a oposição é responsável, muita gente gosta de quê? É do embate, é da crítica, e acha que não existe oposição do Estado. Mas o governador, ele, nesses 2 anos, na minha opinião, ele tem sido um reflexo dos 8 anos de Rui Costa e dos 8 anos de Jacques Wagner aqui em Xique-Xique. Nós temos aqui o Hospital Julieta Viana, que eles não mandaram R$1 para ajudar a nossa saúde. Na pandemia, fizeram um compromisso, JC, e aí eu sou testemunha ocular, fizeram um compromisso de colocar 5 leitos de UTI e 5 leitos de semi-UTI aqui em Xique-Xique. Agora o prefeito teria um prazo recorde de fazer essa obra em 20 dias. E eu falei, Reinaldo, vai ser difícil. Ele não, vamos fazer em 3 turnos. Obra de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Foi feito os leitos de UTI. Aí colocaram a desculpa que não tinha oxigênio. Reinaldo foi lá e conseguiu uma usina de oxigênio. As UTIs vieram, não veio. O culpado é Reinaldo Filho? Não, ele fez a parte dele. Quem não cumpriu com a parte foi o governador. Mas como bom baiano, como bom xique-xiquense, eu torço para Jerônimo fazer uma boa administração. Porque ele fazendo uma boa administração, Xique-Xique só tem a ganhar. Então minha torcida é que ele termine esses 4 anos, no mínimo, cumprindo os compromissos de campanha dele. Doutor, em 2012, o grupo do ex-prefeito falou muito no alinhamento, governo do estado e governo federal. Hoje, a equipe de doutora Simone fala novamente nesse alinhamento. Governo do estado, governo federal, senadores, deputados federais e estaduais. Isso não é uma dificuldade a mais para o grupo da situação que vai ter que enfrentar agora em 2024? JC, a eleição passada de governo, a gente teve uma derrota política. Em 2018, o deputado Reinaldo Braga, infelizmente, não teve êxito. Qual era o discurso da oposição? E aqui todo mundo lembra. O discurso era só um. Tiramos o pai, agora vamos tirar o filho. Rui Costa nessa eleição, JC, Rui Costa deu 16 mil votos de frente em Zé Ronaldo, que era o candidato da situação. Em 2020, o que aconteceu? Ganhamos as eleições. Por quê? São eleições diferentes, JC. Eleição de governador é casado com eleição de presidente. Então, o puxador de voto para a eleição de governador é o presidente. E a gente reconhece a força de Lula na Bahia. Vocês podem questionar Lula de tudo, mas Lula, para voto, é um fenômeno da Bahia. Lula na Bahia teve 71% dos votos. Então, isso impulsionou a candidatura dos petistas, de Jacques Wagner, de Rui Costa e de Jerônimo. Então, a gente não está preocupado com isso, com esse alinhamento político. Alinhamento político é o prefeito que senta na cadeira, JC, de manhã e sai 8, 9 horas da noite, que é o que Reinaldo Filho faz. Olhando conta por conta, projeto por projeto, planejamento por planejamento. Isso nada tira a competência de um gestor. Então, provas está aí no Estado.
Quantos prefeitos não votaram no governador e foram reeleitos, fizeram sucessor e são bem avaliados? A prova é Bruno Reis em Salvador. A Semineto não votou em Lula, Bruno Reis foi eleito como o prefeito das capitais com o maior percentual do Brasil. Então, a população já entende isso, que é um discurso político. Eles se ancoram no discurso de Lula. E cá pra nós, viu, JC? Tem gente na oposição que votou foi em Bolsonaro, e a gente sabe disso. E agora é fazendo L. Mas cada um com suas estratégias políticas. A nossa estratégia aqui, JC, é entender como é a política, colocar um candidato competitivo e principalmente manter o que está dando certo, que é o time de Reinaldinho. Se eles têm um time de Lula, a gente é do time de Reinaldinho. É o time que pegou a cidade, e aqui essa praça aqui onde a gente está sentado, é um exemplo clássico, onde a incompetência gera prejuízo. Fizeram uma praça horrível, parecido com um lápide de cemitério, onde foi preciso destruir e refazer tudo de novo. Se tivesse deixado a praça que estava, que Eza construiu, seria muito mais barato para a gente, que para você destruir e construir custa mais caro. Então, a resposta a população vai dar. A gente não está preocupado com isso, pelo contrário, a gente entende que são políticas diferentes e entende que eles têm que ancorar no PT. Porque para falar de obra de Chique-Chique, eles não têm como falar. Então, eles pongam no PT na tentativa de enganar a população. Respondido, Jandinho. Vamos para a nossa sexta pergunta. Doutor, a situação ainda não definiu cabeça de chapa. Um dos nomes que vem crescendo muito dentro do Grupo Braga nos últimos meses é o nome do médico doutor Renanzinho. E isso está bem claro. A minha pergunta é, o prefeito ainda pode surpreender o grupo com outro nome na cabeça de chapa? Fica à vontade, doutor. Até mandar um abraço para ele, já sei, que está prestigiando, né? Renanzinho, né? Aí, como eu adotei também o Meira, muita gente adotou ele como Renan Filho. Eu até tava brincando, que ele não tem filho no nome, mas como é filho do nosso saudoso doutor Renan, ele deve ter adotado o Renan Filho. JC, a política, ela é muito dinâmica. Assim, eu conheço o Renanzinho há muito tempo, ele foi colega de sala de meu irmão Dácio, então eu era da sua ambiência, da sua amizade. Ele é quase da minha mesma idade. E Renanzinho, Reinaldo Filho não lançou Renanzinho. Se o nome dele está em alta, foi graças ao potencial do nome dele. Então, não tenho dúvidas que se Renanzinho for candidato, ele é um nome que vai representar muito o nome do grupo JC. Principalmente em respeito ao doutor Renan. Você sabe, JC, qual a nossa maior perda politicamente nesses últimos anos? Foi a gente ter perdido o Dr. Renan. Que Dr. Renan era um homem de poucas palavras. E Dr. Jorge foi muito feliz na igreja, da despedida do nosso saudoso Dr. Renan, que disse que perdemos um dos melhores do grupo. Um bom amigo, um bom pai, um bom conselheiro. Dr. Renan, JC, tinha condições de ter a melhor clínica particular de Irecê ou de Chique-Chique. Em nenhum momento ele colocou dinheiro na frente e trabalhou única e exclusivamente dentro do Hospital Julieta Viana. E me dói às vezes as pessoas falar que o hospital ficou numa situação ruim, que eu sou sincero e conheço a realidade do hospital, até porque eu presto serviço lá também, muito tempo, pro bono, sem ganhar R$1. Se não fosse o Dr. Renan, naquele hospital, Julieta Viana, ele estaria fechado e muito dificilmente a gente teria um hospital hoje aberto. Porque o doutor Renan foi que carregou aquele hospital nas costas no tempo de vaca magra. Na pandemia, JC, o dinheiro caiu demais. Na pandemia não, na gestão do PT, caiu demais. O doutor Renan falava, pague-se os funcionários, os fornecedores e se sobrar eu recebo. Eu vou falar aqui porque, assim, não é segredo para muitas pessoas. Ele ficou mais de ano sem receber salário de Julieta Viana, naquela crise que teve. Então, muita gente não sabe disso. Então, o nome de Renanzinho ganhou força, graças a esse até sentimento que a população acha que tem, de dar uma resposta, que para mim ali foi uma das injustiças que aconteceu em Chique-Chique. Doutor Renan ter perdido aquela eleição. Que doutor Renan, se tivesse ganhado aquela eleição, Chique-Chique não tinha retrocedido. E nossa missão é não retroceder.
daqui para frente, daqui para melhor, mudar com segurança, sempre pensando no futuro e não no passado. E a oposição teve a oportunidade, JC. JC, pegue as fotos do evento do lançamento da pré-candidatura do PT. A maioria que estavam lá, todos foram ou secretário do ex-prefeito Ricardo, ou tinham cargos de primeiro escalão. Ou seja, esse filme a gente já conhece e a gente confia no povo. O povo não vai se deixar se enganar e a gente confia no povo. Porque é o mesmo discurso que pegaram, a mesma fórmula que pegaram na vitória de Ricardo, estão tentando jogar de novo. Só que gato escaldado tem medo de água fria, tá certo? E é nisso que a gente tá tranquilo. Doutor, em 2012, o prefeito atual lançou seu tio, o saudoso doutor Renan, e foi derrotado ao lado do empresário João Macedo pelo ex-prefeito doutor Ricardo Magalhães e doutor Lula. 12 anos depois, o prefeito pode lançar o filho do saudoso doutor Renan Braga e pode ter do outro lado, compondo a chapa da oposição, o empresário Jó, que esteve na chapa da situação em 2012. Como você vê Jó ter deixado a situação e pode ser o possível adversário da chapa da oposição enfrentando a situação em 2024? Bom, assim, eu conversei com o João Macedo por 2 ou 3 oportunidades. Ele sabe disso, conversei com ele. Sim, gosto muito de Jó como amigo. É um sofredor vascaíno que nem eu. Então, conversei com ele, falei: Jó, você quer ser candidato? É um direito seu. Todo mundo que está na política, assim, um dia quer ser prefeito ou vice-prefeito. Quem falar que não quer, está mentindo. Todo mundo sonha. Deve ser uma honra muito grande ser uma pessoa que vai ficar na história da cidade. Ou como um bom prefeito, ou como a oposição já teve aí, um dos piores prefeitos. Ele vai ser lembrado por muitas gerações. Eu conversei com ele e acho natural o entendimento dele. Ele achava que não tinha espaço aqui. Eu achava que ele até tinha espaço. E o que eu falei para Jó, eu repito aqui. Falei: Jó, você quer ser candidato? A primeira coisa que tem que fazer é pedir para adversários não te elogiar. Porque no momento que você pede para adversário não te elogiar, você afasta os nossos. JC, se você vê um vascaíno elogiando um flamenguista, tem coisa, JC. São adversários, são rivais. Então, como é que o pessoal da oposição vai falar que Jó é um bom nome? Bom nome por quê? Falei com ele isso e ele é prova disso. Por mais de uma oportunidade, o prefeito e o grupo chegou ao consenso que, em razão de algumas circunstâncias, não seria ele. Eu acho que o mais certo era ele retirar o nome e apoiar quem foi escolhido. Porque só são 2 na chapa. Um prefeito e um vice. Então, só pode... Quem quer apoiar tem que estar disposto a ser apoiado. E pela conversa que Jó estava tendo, Jó só queria ser apoiado. Não queria apoiar ninguém. Ele queria estar na chapa. Então foi uma decisão natural do grupo. Eu acho que Jó tomou a decisão dele e a gente tem que respeitar a decisão de Jó. A amizade continua, mas politicamente somos adversários. E assim, JC, o treinador, quando conhece um jogador, o treinador sabe suas falhas e suas qualidades, né? A gente conhece Jó politicamente. Então nós vamos trabalhar na fraqueza de Jó politicamente. Então, se ele fizer parte da chapa, não tem problema. A amizade continua, só que em lados opostos. E a população é que vai julgar. Respondido, doutor. Vamos para a nossa 7ª pergunta. Doutor, no início desse processo de pré-candidaturas, o vereador Nino Meira era um dos nomes cotados a ser o possível candidato a prefeito da situação. Teve o seu nome incluído até em pesquisas de opinião pública. Hoje, comentam nos bastidores da nossa política local que o presidente da Câmara não tem mais chances de ser o cabeça de chapa. Dentro do Grupo Braga, tem empresário, vereadores e cabos eleitorais de alguns vereadores que não querem Nino como candidato a prefeito. Alguns até falam que sai do grupo se isso vier a acontecer. A minha pergunta é: essas pessoas tiraram a chance de Nino Meira ser o candidato a prefeito em 2024? Fique à vontade.
Quando você fala que Nino pode ser o cabeça, rapaz, cabeça ele tem, viu? Que o homem, cabeça é com ele. Mas, JC, quem tem esse discurso, eu posso falar com você aqui ou em qualquer lugar. Quem tem esse discurso que não vota nenhuma pessoa escolhida pelo grupo, a pessoa não é 100% grupo, JC. Por quê? Porque quando a gente confia na liderança de um grupo, quando a gente confia no processo de escolha, às vezes o escolhido não é do meu agrado. Só que eu sei que vai ser do agrado da maioria. Então, se existiu pessoas torcendo contra um ou outro candidato, tudo bem, eu tenho minhas preferências. Não sei se você tem essa pergunta para frente, mas pode dizer qual era a minha preferência. Minha preferência não era Nino Meira, não, para prefeito Tiquixique como candidato do grupo. Nunca escondi. Minha preferência chamava Dr. Jorge Peregrino. Por que Dr. Jorge Peregrino? É um cara que tem história muito grande dentro do grupo. É um cara que pegou Itaguaçu e ajudou a Donzinho a fazer hoje lá, que é sucesso. Que hoje uma eleição que a gente não tem dúvida é em Itaguaçu. A gente sabe que a Donzinho vai ser reeleito. Muito disso se deve a Dr. Jorge Peregrino. Então, para mim, Dr. Jorge merece, JC, ser prefeito Tiquixique. Então, muita gente achava que Nino era minha preferência. Pelo contrário, minha preferência sempre foi Dr. Jorge Peregrino. Já falei isso no seu grupo, Política 24 Horas, em outros grupos, e em rede de bar com os amigos, em todos os lugares. Essas pessoas falam isso de Nino, JC. Alguns falam, né? E que seja claro que são poucos também. Alguns motivos pessoais. A gente sabe que Nino tem uma divergência com um ou outro. Agora a divergência, a culpa é Nino? A gente tem que ver isso. Nino é o culpado da divergência? Então, mas isso, JC, não atrapalha em nada. Você sabe que conversando com o Nino é assim, a gente conversa muito, né? Praticamente todos os dias. Ele falou, Jandinho, eu nunca pensei em ser nem vereador, eu pensava em ser. Teu pai me colocou nessa. Nunca pensei em ser presidente da Câmara. Fui. Se no dia eu vier ser uma coisa, tá na vontade de Deus e do povo. Agora, não tenho essa ambição toda, como o pessoal tá dizendo. E te confesso, eu nunca vi Nino dizer da boca dele que queria ser prefeito ou candidato a prefeito. Eu nunca ouvi ele falar isso. Se pessoas acharam que Nino não era um bom nome, ok. O processo de escolha vai estar aí. O próximo nome que Reinaldo Filho lançar, com o Dr. Reinaldo, Dr. Jorge e o grupo, eu tenho convicção e certeza que Nino vai apoiar. Mesmo que seja uma pessoa que ele não goste. Porque grupo é isso, é você deixar as vaidades de lado, o ego de lado e colocar em um prol maior, que é o bem de Tiquixique. Então, isso aí eu acho que acontece em todos os lugares e creio que não vai ser isso que vai afastar Nino e a gente do grupo. Jandinho, para fecharmos a 7ª pergunta, responde rapidinho. Fica um sentimento de tristeza na família Meira saber que no próprio Grupo Braga tem pessoas que não torcem para um membro da família? Não fica não, JC. Por quê? Na verdade, o que a gente tem que entender é esse feedback da população. Toda vez que eu vou, é assim, semana passada, por exemplo, a gente foi lá na cabeça da Ilha do Bucampo do Vento. Então, quando a gente chega, é a recepção calorosa, é aquela coisa. A primeira coisa que pergunta, por que você não trouxe teu pai? E eu vou deixar aqui a cobrança aqui no ar, ó. Cadê Nino? Tá ali, ó. Próxima viagem, pai tem que ir junto, porque eu não canso de ser perguntado. Por que Jorge não veio? Aí eu falei, mas eu tô aqui com o Nino, tô aqui representando o legado da família. E assim, a gente não fica triste, porque o feedback da sociedade, da população, dos nossos amigos é muito bom. JC, Nino, da primeira eleição até essa última, ele teve votações crescentes. Ou seja, cada eleição ele tem mais votos do que a anterior. Isso prova o quê? Prova de que quem votou está sendo respaldado e está referendando o nome de Nino. Então a gente só fica preocupado com isso. Prefeito, JC, vai ser um. Eu tenho uma opinião comigo. Prefeito, primeiro, é quando Deus quer, que é uma missão divina. Na Bíblia diz, toda autoridade só vem até se for através da mão de Deus. Tem gente que merece ser prefeito e não foi. Tem gente que não merece e foi. Então a gente não se preocupa com isso. O grupo é heterogêneo, só que a gente tem liderança. O nome que foi escolhido, eu, Nino, pai, a família toda, vamos estar marchando junto. Pode ser o da nossa preferência ou não. O que importa é a cidade continuar sendo governada, continuar fazendo as obras necessárias para não retroceder. Então, tristeza nenhuma, JC. Dessa parte, não. Respondido, doutor. Vamos para a nossa 8ª pergunta. Doutor,
O grupo da situação, o qual o senhor faz parte, administra o nosso município há 16 anos. Nos últimos 2 mandatos do prefeito atual, algumas obras importantes foram realizadas. Entre elas, o asfalto do centro comercial, de principais ruas da cidade, a nova implantação da ETA, através de uma concessão, a clínica da mulher e da criança, a sede do AMAR e no último final de semana, a reforma e apreensão da Escola Municipal de Tempo Integral. A minha pergunta é: qual a maior obra realizada nesses 16 anos de administração Reinaldinho? Fica à vontade. JC, todo prefeito que tem responsabilidade com a sociedade, ele tem na sua cabeceira de cama 2 áreas específicas que a população mais carente necessita. A primeira é saúde. A gente sabe que a população da Bahia, do Brasil, é muito carente. E a saúde, sem saúde não existe nada. Então a saúde é a principal. Para mim, a maior obra que Reinaldo Filho fez nesses 16 anos de gestão, tanto os 8 primeiros como os 8 últimos agora, foi fortalecer o Julieta Viana, a clínica da mulher e da criança, os postos de saúde, o AMAR, que não deixa de ser uma obra da saúde, e principalmente, JC, da assessoria, da assistência aos carentes com medicação e exames. Eles falam muito que o prefeito não aderiu à policlínica, e é um discurso repetitivo, JC. Policlínica é uma clínica que realmente tem sua importância. Só que a gente queria aderir à policlínica, JC. Só que a gente quer aderir à policlínica nos exames que a gente não tem chique-chique. É interessante a gente pagar ultrassom em policlínica se a gente faz aqui no Hospital Julieta Viana, no Centro de João Vicente, na Clínica da Mulher e da Criança. Raio-X, imagina aí a pessoa precisar de um raio-X, ter que endurecer, sair 5 horas da manhã no ônibus. Então a gente queria exame de imagem, colonoscopia, que a gente não tem. Então eles batem, mas não sabem o assunto da policlínica. Lá não é gratuito não, é pago. E esse dinheiro que gastaria com a policlínica, a gente faz muito mais em clínicas conveniadas. Não deixa de ter o exame. Então, Reinaldo Filho, para mim, é um dos melhores prefeitos da história, principalmente para a área da saúde. Então, para mim, aí uma obra na nossa frente, o AMAR. Qual cidade da região tem um AMAR, tem um centro de atendimento multidisciplinar para crianças especiais? Não conheço nenhum. Nem cidades como Irecê eu conheço. Então, para mim, são obras relacionadas à saúde, as melhores obras. Não vou citar uma, porque uma complementa a outra. Jandinho, alguns dos seus adversários, como o ex-prefeito, o ex-vice-prefeito Laércio Muniz e o empresário H. Feitosa, disseram aqui na bancada do J Politicast que Reinaldo Filho está longe de entrar na lista dos grandes prefeitos da história de Xique-Xique. O que você acha da declaração dos seus opositores? Não, se você, flamenguista, me perguntar qual o melhor time, se é Vasco ou Flamengo, eu vou dizer que é o Vasco. Mesmo sabendo que o Flamengo é melhor atualmente, de elenco, de título. Porque são pessoas parciais, JC. JC, você já viu alguém entrar na política e dizer que vai perder? Eu nunca vi um. Todo mundo fala que vai ganhar. Quando a pesquisa não é favorável, fala o quê? A pesquisa é falsa. Só pesquisou na porta da prefeitura, nos locais onde eles são fortes. Então é natural isso, JC. A gente não espera flores da oposição, não. O que a gente quer, na verdade, é coerência. Então, como é que não colocar Reinaldo Filho entre os melhores prefeitos, quando pergunta de Ricardo, fala que Ricardo foi um bom prefeito? Essa pessoa está sendo coerente? Para mim, não. Porque, para mim, a gestão do PT foi uma das piores gestões que eu conheço. Uma das piores, não. A pior gestão, para mim, foi a de Ricardo. E isso eu falo com tranquilidade, não tenho nada problema pessoal com o Ricardo. Pelo contrário, quando eu vejo ele no cumprimento, converso com ele. Mas na parte de gestão foi horrível. E essas pessoas, JC, que estavam com o Ricardo, estão hoje aonde nas fotos? Com a gente? Não. Estão tudo lá. Na foto da pré-candidata, principalmente da pré-candidata do PT. Ou seja, estão querendo voltar para a administração. Cabe à população fazer seu julgamento. Dizer se querem eles ou não querem. JC, eu fiquei abismado esse dia em um grupo
o ex-prefeito Ricardo dizendo que doutora Simone... Jandinho, permita-me interromper, tenho essa pergunta mais para frente. Pronto, só para concluir, para mim não é novidade eles não acharem que Reinaldo Filho foi um grande gestor. O importante é que a população acha. Tanto é que Reinaldo Filho foi eleito, foi reeleito, voltou, ganhou de novo e tá aí. E as obras falam por ele, né? Então, alguns falam, você tá falando isso que é da gestão. JC, a administração de Reinaldo Filho é elogiado, não é aqui em Xique-Xique só não, Renan. Quando eu fiz minha pós-graduação na UXAL, na Universidade Católica de Salvador, todos os professores que conheciam a realidade de Xique-Xique falavam: Reinaldo Filho é um prefeito fora da curva, é um prefeito técnico, um prefeito que entende da administração, um prefeito que se dedica a entender. Então, eu não tenho dúvidas que o mais confortável para ele era ir na prefeitura, 6 horas, ir para tua casa, cuidar da sua família, dos seus filhos, conviver com sua esposa. Mas a gente sabe, tem dia que eu saio da prefeitura, 8h30, 9 horas, e Reinaldo Filho está lá, olhando documento por documento, e isso é cansativo, é muito cansativo. Então, a gente não se preocupa com isso não, gente. Respondido, doutor. Vamos para a nossa 9ª pergunta. Jandinho, comento nos bastidores da nossa política local que o grupo da situação andou tendo conversas com lideranças do PSD local. Até o presente momento, a oposição não definiu cabeça de chapa. A pré-candidata doutora Simone fez o lançamento de sua pré-candidatura. A vereadora Gene Cássia breve fará o seu lançamento. Assim disse aqui o presidente do partido, o vereador Deide Quebrante. A minha pergunta é, com essas divergências dentro da oposição, há uma possibilidade de coligação do MDB com o PSD? Fica à vontade, Jandinho. Bom, Itaci, eu não trato dessas articulações. Se você perguntar se você tem vontade de ver pessoas da oposição na situação, minha resposta é sim, com certeza. Política é a arte de construir pontes. E muitas das pessoas, Itaci, que estão hoje com a gente eram opositores. Então a gente, assim, eu queria ver algumas pessoas do PSD com a gente, que eu acho que elas são mal aproveitadas na oposição. Eu acho que a pessoa certa, no grupo certo, tem que rende muito mais. Fazendo um comparativo com o futebol, Itaci, é aquele cara que num clube não rende nada, quando vai para outro se destaca. Ali é o quê? O técnico viu o potencial da pessoa, trabalhou, deu oportunidade, poldou, orientou. Então eu não tenho dúvidas e falo abertamente. Muitas pessoas da oposição eu gostaria de ver na situação, que eu acho que são pessoas que têm muito a contribuir com nossa cidade. Então, se vier da oposição, ou do PSD, até mesmo do próprio PT, se for uma pessoa que tem as nossas características de grupo, que coloque as vaidades de lado e bota o bem maior Xique-Xique, será muito bem-vindo. E eu serei o primeiro a receber de braços abertos. Se o prefeito Reinaldo Filho conseguir essa aliança com o PSD de Xique-Xique, que é formado por opositores ferrenhos ao Grupo Braga, na sua opinião, seria a maior articulação já feita na política de Xique-Xique? Não. Para mim, a maior articulação que foi feita foi quando o deputado Reinaldo Braga conseguiu colocar em seu vice o saudoso ex-deputado Henrique Sampaio. Para mim, ali foi uma articulação grandiosa e você vê que não teve frutos políticos. Mas eram as duas maiores forças da época. Era doutor Reinaldo e Henrique Sampaio. Então, o Henrique Sampaio tinha o grupo, ele era líder do grupo. Eu não vejo líderes maiores na oposição. Tem várias lideranças, mas da envergadura e do tamanho de Henrique Sampaio, eu acho que não existe na oposição. Então, se vier, é uma articulação muito bem feita, vão ser bem recebidos, como alguns já vieram, não de políticos, pessoas que militavam na oposição. Aqui a prova está aqui na nossa praça, nosso amigo Zé Robson. Nosso amigo Zé Robson hoje é pré-candidato do nosso grupo e militava na oposição. Alessio era pré-candidato na oposição, era candidato na oposição e hoje é pré-candidato do nosso grupo. E vários outros, Verinha de João Melão, você também. E vou abrir um parênteses aqui, Itaci. Quando você me convidou para fazer parte do grupo Política 24 Horas, que realmente é o maior grupo de política Xique-Xique do WhatsApp, a gente era adversário político.
mesmo tendo parentesco, eu não te conhecia pessoalmente. Mas em um momento eu te tratei com indiferença ou com um fato que não deixasse a ponte ligada. Tá aqui a gente hoje, militando politicamente no mesmo grupo. Então a política é isso, é a arte de construir ponte, trazer as pessoas boas e realmente, quem não tem valor no grupo, é escantear que tem pessoa que para mim dá prejuízo. Respondido, doutor. Vamos para a nossa 10ª pergunta. Jandinho, vamos falar agora um pouco do governo federal e do nosso judiciário brasileiro. Estamos indo para o 2º ano do governo Luiz Inácio Lula da Silva, onde começou no início de... Terceiro ano dele. Terceiro ano, onde começou no início de 2023. Muitas polêmicas, ministros envolvidos em escândalos, milhares de cortes no Bolsa Família, quedas nos repasses do FPM, pedido de impeachment ao presidente no 1º ano de governo e recentemente tivemos declarações de Lula que deu repercussão negativa no mundo todo. E no judiciário, o STF sendo o principal alvo de críticas do povo brasileiro. A minha pergunta é, qual avaliação você faz do mandato do presidente Lula? Como você vê o poder judiciário hoje, Jandinho? Fica à vontade. Bom, Tassi, em relação ao governo federal, eu tinha certeza que qualquer presidente que viesse a ganhar teria dificuldade de dialogar com o Congresso. Por quê, Tassi? O poder legislativo, ele se engrandeceu. Então, o poder legislativo viu que tinha poder. Antigamente, era só massa de manobra. Hoje eles perceberam que tem poder e hoje eles ditam regra. Então, se fosse Bolsonaro ou Lula que ganhou, a dificuldade é essa, que hoje você tem que ter um diálogo afinado. E Lula não teve maioria absoluta no Congresso. Lula ganhou com uma eleição muito acirrada, o país continua polarizado e eu tinha certeza que ele teria dificuldade. Somado a isso, veio o ativismo do judiciário. Um exemplo, Lula mandou um projeto de lei para fazer a desoneração da folha. Desoneração é tirar um pouco de impostos de 17 setores da economia, mais as prefeituras. O Congresso aprovou essa desoneração com a alíquota bem baixa para as prefeituras. De 20% caiu para 8%. Lula vetou. O Congresso fez o quê? É prerrogativa do Congresso, derrubou o veto. Ou seja, ficou valendo o que o Congresso determinou. Aí vai um ministro, Zanin, que foi indicado por Lula, uma decisão monocrática, derrubou toda a articulação do Congresso. Ou seja, o Congresso se sentiu traído pelo Poder Executivo. Que cá para nós, com certeza existiu conversa de pé de ouvido de Lula ou de alguns de seus assessores com Zanin. O Congresso agora está retaliando Lula. Então, esse ativismo do judiciário eu sempre critiquei. Eu critico a forma do STF, Tassi. Para mim, a Suprema Corte não tem que estar ajudando tudo, não, Tassi. É igual aos outros países. É casos esporádicos. É caso que realmente tem a ver com o direito constitucional em sua essência. Então, não tem condição de um ministro do Supremo ter mais força que um Congresso. Quem foi eleito foram os deputados e os senadores. Não foi Zanin, para canetar a derrubar o desejo da maioria. Então, essa dificuldade está travando o Brasil. E não vejo solução, Tassi, a curto prazo. Aí vai depender muito da articulação política de Lula, de seus assessores, de sua liderança, de construir uma maioria governável, o que a gente não vê. Então, eu não gosto de falar muito dos acertos e desacertos de Lula, porque para mim ainda está menos da metade do mandato. Vou torcer para ele aí continuar o mandato e pelo menos cumprir com boa parte de seus compromissos de campanha, mas a verdade tem que ser dita. Os próprios eleitores que votaram de Lula, muitos estão criticando. Corte do Bolsa Família, atraso nessa política de Minha Casa Minha Vida, benefícios eventuais. Então, agora vamos torcer, né? Porque se Lula fizer um bom governo, todos saem ganhando. Jandinho, para fecharmos, responde rapidinho. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, tem tomado partido em suas decisões nos últimos anos? Doutor C, diferente do que muitos pensam, Alexandre de Moraes nunca foi ligado à esquerda.
Quem conhece Alexandre de Moraes sabe que ele foi colocado por Temer, mas ele era ligado ao PSDB. Inclusive, ele foi secretário de Segurança Pública do governo de Alckmin, em São Paulo. É uma pessoa que teve uma militância muito forte partidária do PSDB. Só que é notório que ele comprou uma briga com o Bolsonaro e, em consequência, com essa ala da direita. E isso é radical. Tanto é que, em várias oportunidades, essas farpas foram públicas. Então, eu creio que essa briga de Alexandre de Moraes com um político, ela, na verdade, ela só enfraquece a Suprema Corte do país, porque ele não está lá para fazer política, ele está lá para julgar. Ele é um ministro da Suprema Corte, ele não tem que se envolver nessas divergências. É igual árbitro de futebol, quanto menos aparecer, melhor. Assim é o ministro do STF. Então, eu só tenho a lamentar esses atritos dele com Bolsonaro, ou com alguém da direita, ou com um deputado, que isso fica muito feio pra gente e pra nossa democracia, tá certo? O último agora, ele inventou de brigar com Elon Musk, né? Um cara que conseguiu dar foguete em ré e foguete, tá tentando colonizar Marte. É claro que eu não vou concordar com tudo que Elon Musk fala. Só que um cara desse, a gente não tem que ter rusga. A gente tem que trair para ajudar o Brasil. Colocar a internet onde é inacessável, onde é difícil acesso. Trazer ele para ajudar o país, não brigar. E assim, não concordo com vários posicionamentos de Elon Musk, ele como empresário, ele vê o lado dele. Agora, criar briga com um cara desse não traz frutos pra gente. Respondido, Jandinho. Vamos para a nossa 11ª pergunta. Jandinho, a equipe de governo do prefeito Reinaldo Filho tem muitas pessoas em secretarias, em cargos como diretores escolares, vice-diretores e outras funções desde o seu retorno em 2017. Algumas peças foram trocadas na gestão, mas a grande maioria continuam. Se a situação vencer as eleições a partir de 1º de janeiro de 2025, o novo prefeito administrará o município. A minha pergunta é, doutor Jandinho, é favorável de uma grande reformulação na equipe de governo? Fica à vontade, Jandinho. Aí depende o que você entende por grande reformulação. JC, quando a gente fala que time que está ganhando não se mexe, não quer dizer que são as mesmas pessoas que vão ficar na frente. Para isso serve o grupo. Então, creio que os que estão aí desempenharam muito bem sua função. Todos os secretários, uns com mais importância, outros com menos em razão da pasta, mas todos foram muito melhor que os secretários da oposição. E isso eu acho que é um consenso na população menos fanática. E creio, JC, que deve sim ter espaço para as pessoas do grupo, novas pessoas, mostrar seu potencial. JC, eu quando falei com o Reinaldo que não queria ser mais procurador, e sim ter uma participação mais indireta na administração, de que está em cargo, é porque o tempo desgasta a administração, desgasta a pessoa que está no cargo. Às vezes a gente dá um não, mas é com dor no coração. Às vezes a gente queria dar um sim. É que nem quando a mãe aplica um castigo ou um remédio, é amargo, mas sabendo que é para um bem maior. Então eu sou favorável a uma renovação, mantendo a estrutura do grupo. Algumas secretarias funcionam muito bem já, do jeito que está. Mudando secretário ou não, porque o grupo pegou ali o prumo, como a gente fala no popular. Então, eu acho que é natural a renovação. Não por desejo meu, ou do prefeito que está aí, ou do próximo. É porque, vou dar outra comparação com o futebol. O Flamengo seria campeão sem elenco, JC? Creio que não. Time ganha partida, mas campeonato é o elenco. Assim com a administração. Grupo ganha eleição, mas uma boa gestão depende de todos. E creio que todos têm que ter oportunidade de desempenhar. Doutor, o senhor pretende continuar na próxima gestão, caso a situação vença as eleições? JC, eu vou te confessar aqui. Eu tive uma conversa com o Reinaldo Filho na época. Vou repetir as palavras que ele me disse. Eu falei, Reinaldo, estou cansado da administração. Eu estou com saudade de voltar para o meu escritório todos os dias, de poder tirar pelo menos 10 dias de férias, JC. Eu estou exatamente há 7 anos e 4 meses agora, né? Sem tirar uma semana de férias. A gente não tem férias na administração. Porque final de ano, Oswaldo está aqui de prova. É onde mais a gente trabalha.
A gente tem que fazer todo o planejamento, porque dia 2 ou 3 de janeiro começa tudo de novo. A gente tem que planejar merenda escolar, transporte escolar, fardamentos, tudo. E todo esse planejamento, a licitação é feita em fevereiro, o planejamento é em dezembro para janeiro. Então eu não sei o que é tirar uma férias há 7 anos. Uma férias de 15 dias, 10 dias. Então, vou sentar com o próximo prefeito, com certeza será do grupo, me colocar à disposição, mas não tenho nenhuma vaidade de continuar. Nós temos pessoas boas no grupo que podem ocupar meu lugar, assim como o Diogo fez na Procuradoria, de fazer até melhor que eu. Então essa vaidade eu não tenho, JC. Graças a Deus, eu sou uma pessoa muito bem resolvida, sou muito grato a Reinaldo Filho pela oportunidade de ter trabalhado numa das melhores gestões da cidade e ter deixado minha contribuição. E JC, não estou falando para rasgar seda, porque quando tem um AMAR desse, eu participei indiretamente. Eu que fiz a licitação desse AMAR. Então, quando eu vejo pessoa sendo atendida, eu me sinto um pouco lisonjeado e honrado de ter participado dessa conquista. Então, vaidade nenhuma, vai depender do próximo prefeito, ele pode ter as preferências dele também, às vezes a pessoa nem gosta de mim. Então, eu deixo aberto, JC. Se depender dele e dos outros, meu destino está na mão do povo e na mão deles. Respondido, Jandinho. Vamos para a nossa 12ª pergunta. Doutor, o senhor que é da área conhece muito bem das leis. Vamos fazer um esclarecimento à população de Xique-Xique. Os seus adversários são totalmente contra a concessão feita do antigo SAAI. Alguns deles, como o ex-vice-prefeito Dr. Lula, chegou a dizer aqui na bancada do bate-papo semanal que, se a oposição vencer as eleições, ia haver direito como foi feita essa concessão. Alguns falam em anular esse contrato. A minha pergunta é: a oposição vencendo as eleições de outubro, há uma possibilidade deles anularem esse contrato feito por 30 anos com a empresa Águas de Xique-Xique? Fica à vontade, Jandinho. JC, a oposição é contra a concessão de Xique-Xique, da Águas. Mas na concessão da ponte, eu fui na inauguração, todos estavam lá batendo palma para o governador. Ou seja, eles são contra a concessão aqui. Eles não são contra a concessão pública, não. Se ele fosse contra a concessão pública, eles não estariam lá batendo palma para o governador na concessão da ponte. Então, vamos deixar aqui isso bem claro. Eles são contra por quê, JC? Porque o maior discurso da oposição era o quê? Julieta Viana e água. Eles ganharam a campanha de 2012 batendo no Julieta Viana e batendo no SAAI. Julieta Viana, Reinaldo reformou, tem cirurgião, tem 2, 3 médicos por dia lá, resolveu a contento. Pode melhorar? Pode não, deve melhorar. Mas já melhorou muito. Já a questão da água, Reinaldo Filho fez uma sacada. Reinaldo Filho aproveitou a legislação que tinha a ser recém-aprovada, que é o Marco Legal do Saneamento, e foi uma das primeiras cidades do Brasil a fazer a concessão de água. A oposição sempre falou: entrega o sistema para a Embasa. Aí quando o Reinaldo Filho fala, você tem que estudar. Mas quando fala tem que estudar, JC, não é menosprezando não. É que a pessoa tem que falar com conhecimento. Não existe mais hoje desentregar nada. Hoje, para você fazer uma entrega de um órgão de água, é através de licitação. Então, a Embasa poderia concorrer. A Embasa poderia chegar aqui e falar: não, eu quero um sistema de água para mim. Ele ia concorrer e a menor tarifa iria ganhar. Eles não participaram porque ele tem na sua instituição que ele não baixa preço. O preço da Embasa é o mesmo aqui em Gentil do Ouro, em Irecê e em Salvador. E a maioria dos sistemas são na verdade, um prejuízo. Poucos mantêm. Então, Reinaldo Filho conseguiu. E as pessoas podem criticar o que for. JC, quantas vezes a gente viu filmagens ou fotos, pessoas da oposição dizendo que Xique-Xique era suco de tamarindo? Várias vezes. Essas fotos hoje em dia circulam mais na rede social, que eu não vejo. A água melhorou. E com preço menor que a Embasa. Então, o preço da Embasa, a água de Xique-Xique, quando fez a concorrência e ganhou, ela ganhou com preço abaixo. Então, hoje tem uma água de qualidade superior
com preço inferior à Embasa. É claro que está no início, JC. A concessão tem pouco mais de 2 anos, 1 ano e pouco. Então ela vai melhorar muito mais. Agora, melhorou muito, vai melhorar muito mais. E a relação da água está solucionado. Pouca água, Xique-Xique tinha pouca água e água com turbidez alta. Hoje melhorou a turbidez, muito, melhorou 1000%, e a quantidade também está melhorando muito. Então, essa questão de água, para mim, é um assunto superado. Para mim, a oposição perde voto em falar que vai cancelar. Eles querem de volta o SAAI. Eles querem de volta, tá aí o ex-diretor com processo criminal, onde comprava ali, ó, onde era um bar chamado Crepes, e era a sede da empresa fantasma. Eles querem isso de novo. Então, tá claro, a concessão deu certo, tá dando certo, vai dar ainda mais. Em relação à parte jurídica, foi um contrato, JC. A concessão demorou 1 ano para ser feita. Foram audiências públicas, consulta no TCM, deixamos mais de mês o edital para sugestão. Foi tudo feito nos conformes. A oposição tentou na justiça derrubar, não derrubou, tivemos êxito na justiça, no TCM e na justiça. Então, o prefeito que acha que vai derrubar um contrato que está sendo cumprido, ou ele não conhece e está com má fé, ou ele, na verdade, quer fazer discurso político. Porque senão seria fácil desfazer a concessão da Coelba, desfazer a concessão da estrada que fez a ponte, a concessão da BA-052 e da BA-160. O próximo que entrasse, nenhuma empresa entra, assim, com investimento se tiver segurança jurídica. Então a concessão está aí, ela pode ser desfeita? Pode. Se a empresa não cumprir o contrato, aí pode ser desfeita. Se ela tiver cumprido o contrato continua. Respondido, doutor. Vamos para a nossa 13ª pergunta. Doutor, o grupo de situação costuma dizer nas redes sociais que a doutora Simone será a candidata do ex-prefeito doutor Ricardo, por estar próxima da pré-candidata, ex-secretários, ex-vereadores e o próprio ex-prefeito. Recentemente, Dr. Ricardo publicou a seguinte mensagem em um grupo de WhatsApp. Abre aspas. A Simone, tudo que faz dentro dos meus projetos. Fecha aspas. Pessoas ligadas à gestão passou a divulgar esses prints e dizer que o mentor da pré-candidata é o ex-prefeito. A situação tem conversado com lideranças do PSD, pessoas que fizeram parte da gestão passada, com cargos de confianças, e líder do governo, na pessoa da vereadora Genicássia Feitosa. A minha pergunta é, se a situação conseguir ter apoio dessas pessoas, a oposição formada pelo grupo de doutora Simone, não vão dizer que vocês estão com aliados do ex-prefeito doutor Ricardo? Fica à vontade, Jandinho. Pronto, eu sei. Rapaz, uma pergunta excelente, viu, Tassê, essa pergunta aí. Porque aborda vários fatores da política local. Eu sempre disse, JC, e continuo dizendo, que na oposição tem muita gente boa, JC. O que falta é um líder, uma liderança, é um comando. Ficam bons jogadores sem função do campo. Um exemplo é Vossa Senhoria. Vossa Senhoria fez parte da gestão de Ricardo. Eu sempre achei você com um rapaz, não é porque eu estou na tua frente não, com um potencial muito grande para ajudar a gestão. Falava direto, JC é uma pessoa boa, Reinaldo, para vir para o grupo, tem muitas a nos ajudar. Assim são vários que fizeram parte da gestão de Ricardo. Então essas pessoas a gente quer no grupo. A gente não quer é a turma que só pensa no interesse próprio, que só pensa em ganhar a eleição e não tem compromisso com a cidade. JC, você teve a hombridade de ver que teu serviço não estava sendo reconhecido, você entregou o teu cargo na época. Isso é louvável. Muitos sabiam que Ricardo não ia para lugar nenhum politicamente, mas seguraram até o último segundo. Então a gente reconhece isso. Pessoas que fazem parte da oposição que podem render do nosso lado. São essas pessoas que a gente quer trazer. Em relação à mentora de Simone, é porque às vezes a gente esquece. Mas na eleição de 2012, primeiro o Ricardo disse que era pré-candidato. Ele falou isso na Rádio Cactos, eu lembro.
Depois ele disse que não ia ser. Quem foi a primeira pessoa que ele apontou como a sua candidata foi quem? Doutora Simone. Inclusive fez um evento no Esquina Bar. E tem a foto aí. Ele tentou lançar ela desde aquela eleição. Eduardo soube articular mais, conseguiu ganhar a preferência dos outros. E Ricardo não conseguiu nem placar nem a sucessora. Então, Ricardo está tentando colocar ela, não é da agora não. Já vem de outras épocas. JC, eu não tenho nada contra a doutora Simone. Na verdade, nunca tive oportunidade nem de conversar. Mas sou amigo de sua irmã, Edna, dos seus irmãos. Então, eu não estou aqui para criticar nem elogiar a Simone. Agora, eu conheço politicamente e administrativamente quem está apoiando ela. Os ex-secretários de Ricardo estão apoiando ela. Eu conheço o trabalho deles. Eu conheço o trabalho de muita gente que está ali por trás, que fez parte da gestão de Ricardo. E que teve a oportunidade e não aproveitou. Então, isso por si só já referenda a minha opinião. Uma pessoa boa, cercada por pessoas ruins, infelizmente, é muito difícil ter êxito de forma administrativa e política. Porque o homem é fruto do meio, JC. Jandinho, essa semana o senhor postou um texto no grupo de WhatsApp com a seguinte mensagem. Abre aspas. A cada dia que passa, percebo que a população está mais ligada na política, em quem realmente fez e quem tem condições de fazer ainda mais. Sem soberba. Não estou nem aí para saber se vão estar juntos ou separados. Quem decide a eleição é o povo, principalmente aqueles que mais dependem de serviços públicos. Fecha aspas. Doutor Jandinho gostaria de enfrentar a oposição unida ou rachada? Rapaz, você fiscalizou aí mesmo aí. Eu não lembro nem onde eu disse isso, mas eu lembro que eu disse em alguns grupos isso. JC, quando o doutor Reinaldo vem chique, e aqui alguns dos amigos estão aqui, a gente sempre vai bater um bate-papo. Aí tá lá Reinaldinho, seu Eliassi nunca falta, Nino Meira, Quinquinha, Mirlan, vários amigos estão lá. Reinaldo Braga sempre me disse, quem quer ganhar a eleição não pode escolher adversário. Tem que estar preparado para ganhar do mais forte. Se a oposição fragilizar, aí a gente não é o culpado. A gente aproveita. É claro que se sair 3 candidatos, para a gente vai ter mais facilidade. Mas isso não é garantia de êxito das urnas, JC. Porque a eleição não se brinca, a eleição muda muito rápido. A gente tem um exemplo aqui em Central. Aqui em Central, o nosso amigo, o ex-prefeito, foi Renato do Boi, era a 4ª via em Central. Era a 4ª via. E foi eleito, porque a população ou foi protesto, ou enxergou nele, foi eleito. Então, primeiro, se sair 3 candidatos, quem é a terceira via? Eu não sei dizer que é a terceira via, se seria PT ou PSD, não sei dizer em quem é polarizar. Agora, assim, o que eu posso garantir é que o grupo está firme, está forte e está preparado para enfrentar o pior cenário que tiver de lá. Que o pior cenário é eles todos juntos com a candidatura forte. Nós estamos juntos. Nós somos o Real Madrid no Mundial, o favorito, mas sabemos que às vezes acontece zebra. Então, uma conversa que eu tive, com um advogado amigo, Dr. Michel Reis, que é irmão de Bruno Reis. A gente tem um trabalho junto, conjunto, de forma assessoria em alguns lugares, e eu fui parabenizar ele na eleição passada. Falei, Dr. Michel, vou te parabenizar que Bruno Reis está eleito. A pesquisa aponta 60 e tantos %. Ele falou comigo assim, Jandinho, eleição é humildade, é pé no chão, é muito trabalho e muito correria, porque com eleição não se brinca. Você já pensou se Bruno Reis entrasse no oba-oba que estava eleito? Ele queria ganhar cada vez mais. Então a gente sabe que o candidato do prefeito tem essa vantagem. Tem um grupo unido, tem 8 dos 13 vereadores, tem suplentes de vereador que tiveram mais votos do que os candidatos eleitos da oposição. Mas a gente também entende que isso não é garantia de vitória. Então a gente está pronto, Taci, com 1, com 2, com 3, a gente não importa lá. A oposição que se vire para resolver os problemas deles. O que a gente quer, na verdade, é escolher um candidato que tenha condições de ganhar e de, principalmente, JC, de continuar com os avanços. Porque ganhar a eleição
A oposição pode até ganhar. Ela tem condição de fazer mais que Reinaldinho? Minha opinião, não. E eu não tenho dúvida que o grupo está numa crescente. Nosso grupo está numa crescente. As obras estão aí para falar por si só. Muitas obras inauguradas, muitas para inaugurar e muitas até para licitar. Eu estou para ficar doido, JC, no setor de licitações, que quando a gente pensa que vai ter um refresco, chega lá 5, 6 horas para a gente licitar. Então, minha preocupação não é essa, não é soberba não. É que eu sei que o nosso grupo é unido e nosso grupo está pronto para enfrentar qualquer adversário da oposição. Respondido, doutor. Vamos para a nossa penúltima pergunta. Jandinho, vamos falar mais um pouco da concessão. Jandinho, a empresa Águas de Xique-Xique também é a responsável pelo fornecimento da água em Serra do Ramalho. Com a razão social lá, Águas de Serra do Ramalho. O prefeito de lá, que fez a concessão em 2019, não teve êxito nas urnas em 2020. As informações que tenho, que a população de Serra do Ramalho tem criticado bastante os serviços da empresa. A minha pergunta é, foi um acerto Reinaldo Filho ter feito a concessão em Xique-Xique ou foi um erro, Jandinho? Fique à vontade. Um grande acerto, JC. E foi um acerto referendado pelo povo. Se vocês abrirem aí o site Divulga Cande, que é um site do TSE, você vai lá no plano de governo de Reinaldo Filho. E esse plano de governo eu tive a oportunidade de ajudar a elaborar. Tá lá, ó, na parte de recursos hídricos, tá lá. Fazer a concessão do SAAI. Reinaldo Filho não escondeu da população, não. Pelo contrário, ele disse que ia fazer. A população achou que era bom, reelegeu e ele fez. JC, a água melhorou, JC. Muitos falam que lá foi por causa disso, mas JC, nem eu, nem você conhece a realidade de Serra do Ramalho. E boa administração não significa dizer sucesso nas urnas. O exemplo maior foi nosso amigo Ezer Rocha, que é tido por muita oposição um dos maiores prefeitos de Xique-Xique. Mas muitos não votaram nele na reeleição. O ex-vice-prefeito Lécio Muniz veio aqui no teu bate-papo, eu assisti. Ele não colocou Ezer Rocha no maior prefeito da história. Não veio ele colocando. Ele colocou José Magalhães, na minha opinião, se eu não estou esquecido. Então, fazer boa gestão não significa ter sucesso nas urnas. Ezer Rocha é uma prova disso. Lá também pode ter sido uma prova. Não sei. Eu não conheço a realidade de Serra do Ramalho. Agora eu posso falar de Xique-Xique. O SAAI estava com estrutura defasada. Não tinha poder financeiro de fazer uma reforma estrutural para melhorar. A concessão foi feita e melhorou a água. Melhorou é fato. Com uma conta menor que a da Embasa. Então, conversei com o Reinaldo isso ontem, JC. O que acontece na questão da água de Xique-Xique? Mais de 80% paga taxa mínima. Uma parte paga tarifa social, que é a metade da taxa mínima. Só que existe realmente casos esporádicos de contas que estão vindo alta. Essas pessoas têm todo o direito de reclamar. Só que quem está pagando taxa mínima não elogia a concessão. Então fica como aquela imagem que a empresa está com preço abusivo. E eu acho que foi eu que falei no grupo Política 24 Horas, falei, mais de 80% paga taxa mínima. Eu pago taxa mínima lá em casa. São 4 pessoas, eu, minha esposa, que está ali, Cássia, e 2 filhos. Eu lavo roupa em casa, tudo em casa, e eu pago R$ 39,90. Então não é a água que está cara. Algumas pessoas ainda não conscientizaram que água hoje é um bem raro e escasso. E água hoje é tarifada pelo consumo e não como era no SAAI, pelo tamanho da casa ou pela R1, R2, que era a referência. Então foi um grande acerto de Reinaldo Filho, que se esse SAAI tivesse na situação que estava na gestão passada, com a água com a turbidez alta, quando quebrava bem mais que agora, eu não tenho dúvidas que seria um empecilho muito grande para ele fazer o sucessor. Jandinho, falando de contas, a grande reclamação por parte da população em relação ao aumento das faturas das contas de água pela empresa Águas de Xique-Xique, esse não seria o grande problema que a gestão vai ter que enfrentar no ano da eleição? Não, como eu acabei de dizer, JC, 80% paga taxa mínima. 80% paga taxa mínima. Tem mais de 600 pessoas que pagam a tarifa social, que é 50% da taxa mínima.
Então, o que a gente vê, na verdade, são algumas contas por alguns motivos. E aí, cada casa é um caso. Se é vazamento, se é hidrômetro compartilhado com uma casa do vizinho, que às vezes, JC, acontece muito. A pessoa fazia a casa, pegava um terreno da família, construía a casa do lado, mas o hidrômetro era só um. Então, cada caso é um caso. A pessoa que está com a taxa alta tem o direito de reclamar. Ela tem que exigir que a concessionária vai lá e vê se está sendo feito o aferimento da água, se o hidrômetro está certo. Às vezes o problema é no hidrômetro, às vezes o problema é de vazamento, às vezes o problema é ar, muito ar que passa no hidrômetro. Então cada caso é um caso. Só que mais de 80% paga a taxa mínima. Então mais de 80% não reclama. E os que estão pagando uma tarifa maior, o embalo seria bem mais caro. Então eu acho que isso não será problema nenhum. O problema é essa guerra de informação. E quando a gente joga a verdade, muitas pessoas entendem. Agora, JC, a gente sabe que utilizam isso para tirar proveito político. E a gente entende. Ele não pode reclamar do Julieta Viana, dos postos de saúde, do Amar, da clínica da mulher. Vão pegar o quê? Um caso esporádico desse. Agora, vê se ele posta as contas da casa dele. Eu vejo postando conta da casa dos outros, mas a dele ele não posta. Enfim, a população está aí, ela vai dizer se foi um acerto ou não. E eu não tenho dúvida que foi um grande acerto a concessão. Respondido, doutor. Jandinho, para encerrarmos o nosso bate-papo, qual a mensagem o senhor deixa para a população de Xique-Xique nesse ano de 2024, onde o povo irão escolher os seus representantes, tanto no Poder Legislativo como no Executivo? Fica à vontade, Jandinho. Primeiro, JC, agradecer pelo convite. E assim, deixar aqui, até muita gente falou, Jandinho, você nunca foi lá. Eu tinha sido convidado muito tempo antes. Eu sou entusiasta e sou um admirador de podcasts. Escuto todos os dias podcasts de várias áreas, da área jurídica, da área de astronomia, da área do dia a dia. Então vou primeiro te parabenizar. É um formato inovador, um formato onde você faz o podcast numa praça pública. Uma vez até falei com você, não bota no estúdio não, que no estúdio às vezes a pessoa tem até mais coragem de falar. Tem que vir aqui na praça, falar pro pessoal que tá aqui, ouvindo, passando, botando a cara a tapa. Parabenizar você. Espero que você continue nesse campo fértil aí, crescendo bem mais. E a mensagem que eu deixo pro povo, JC, é que avaliem Xique-Xique da atual gestão e avaliem a época que a oposição teve oportunidade. A população, JC, ela é muito sábia em escolher seus representantes. O pessoal fala, a população tem o representante que merece. Às vezes a população dá o recado, derrotando um grupo ou outro, para na frente a pessoa vir trabalhar mais. Então, minha mensagem para o pessoal é que pensem, analise grupos, analise pessoas, veja quem tem condição. Se vocês acham que Xique-Xique deve voltar à oposição, ok, é a opinião que a gente respeita. Se você acha que Xique-Xique melhorou e que pode melhorar muito, é com a gente da situação. Então, não tenho dúvida que esse ano, e espero, sinceramente, seja uma eleição limpa, sem violência, sem confusão, uma eleição onde seja propositiva, discutindo propostas, porque aquela velha política de xingar, de bater, de dizer, vou investir na educação, investir como? Investindo, vou melhorar a saúde, melhorar como? Gastando, sem propostas factíveis, sem proposta de amigo médico, de trazer fábrica, porque a gente sabe que isso é discurso político, é retórica. O prefeito, na verdade, tem que fazer o quê? É o trabalho da população a nível municipal. É melhorar a saúde, melhorar a educação, melhorar a parte da assistência social. E a gente sabe que as políticas estaduais e nacional é que vem a questão macro, que é a questão de emprego, que é a questão das macroeconomias. Minha mensagem é essa, assim, mais uma vez agradecer e dizer que estou à disposição para na frente e vou dar uma sugestão, tá aqui, para você. Faça um debate político nessa campanha. A gente nunca viu um debate político. Faça um debate político, que você é um cara que é muito imparcial nas suas entrevistas. A gente vê. Hoje foi só para de tamanco mesmo aqui. E não aliviou. Espero que seja assim também com os próximos. No mais, agradecer o pessoal que tirou o tempo para vir aqui. Nossos amigos aqui, que eu não vou citar nomes. Agradecer a todo mundo. E espero ter respondido a contento as perguntas, JC. Jandinho, permita-me quebrar o protocolo. Permita. Para finalizarmos, temos aqui 3 lideranças.
o presidente da Câmara, Nino Meira, doutor Diogo Santiago, o procurador do município, e o secretário de Administração e Finanças, Oswaldo Barbosa. O candidato a vice-prefeito da situação está aqui na praça? Pois, você está perguntando a pessoa que não tem condição de dizer. O que eu posso dizer é que se for Nino, se for Diogo, se for Oswaldo, qualquer um desses três, assim, eu escolhi de olho fechado apontando que eu sei que esses três têm competência de desempenhar muito bem a função de vice ou de qualquer pasta do município. Oswaldo foi secretário de Ezer Rocha e foi secretário de Reinaldinho nesses 16 anos. Nino está aí no grupo aí, vereador por alguns mandatos, presidente da Câmara. E Diogo é uma grata surpresa na administração. Procurador do município, muito elogiado pelos colegas advogados e muito elogiado também pelo gestor. Ele fala comigo, Jandinho, um grande aceito colocar Diogo. Então, qualquer um desses três que vier colocar, eu escolho, eu fecho os olhos e escolho e vou estar bem representado. Para fecharmos, definitivo, essa pergunta não poderia deixar de ser feita. O Vasco permanecerá na elite do futebol ou será rebaixado? Vocês acharam que a gente ia cair em 2023, o Vasco em última posição, com 8, 9 pontos para sair da zona, e o Vasco não caiu. Botafogo com 13, 14 pontos, não foi campeão. Ou seja, estamos com 4 rodadas. O Vasco está melhor que no ano passado. O Vasco não cai. E o Flamengo não é campeão brasileiro. Anote aí, pode me cobrar no final. É isso aí, meus amigos. Esse foi o bate-papo de hoje. Se assim o nosso bom Deus nos permitir, na próxima terça-feira estaremos de volta com a participação do ex-vereador Gal Pessoa. Vixe! Meu amigo Jandinho, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado a você. Espero que em outra oportunidade você possa fazer presente aqui. Beleza. Quero agradecer a participação de todos, a participação aqui do nosso amigo Dr. Renan Filho. Quero agradecer a participação de todos na pessoa da esposa do vereador Nino Meira e da sua esposa. Cássio. Tenham todos uma boa noite e até a próxima.